paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Hoje nós vamos terminar a nossa série intitulada Verdades Essenciais da Fé Cristã. Já falamos da inspiração da Bíblia, a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Nós falamos também da divindade de Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele afirmava ser Deus e Ele mostrou ser Deus através dos sinais que Ele realizou. E hoje nós vamos falar de uma verdade fundamental da fé cristã, que é a salvação pela graça. A salvação pela graça significa que você é salvo pela bondade de Deus e não pela sua bondade. O texto que eu gostaria de ler com você está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Eu quero ler do 1 ao 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do 1 ao 10. Pegue a sua Bíblia e leia comigo. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, a primeira verdade que nós temos que entender a respeito da salvação é que todos são pecadores. É interessante que a maioria das pessoas se sentem merecedoras do céu. Se você perguntar, você vai para o céu ou vai para o inferno? A maioria vai dizer, eu vou para o céu, porque eu vou na igreja, eu não faço mal para ninguém, eu sou fiel à minha esposa, ao meu esposo, eu cuido dos meus filhos, eu faço o meu dever. Mas, irmãos, se nós formos analisar a declaração bíblica, é de que todos nós desobedecemos a Deus, todos nós somos pecadores. Paulo aqui começa a descrever como era o estado do homem antes de Cristo. Então estávamos mortos nos nossos pecados. Nós servíamos ao príncipe desse mundo, porque o mundo ele peleja contra Deus. Deus manda você amar, o mundo te incentiva a ser egoísta. Deus manda você ser santo, né? Deus condena o adultério, a fornicação, e o mundo incentiva isso. Deus manda você ser generoso, o mundo ensina você a ser ganancioso. Então, porque nós pecamos, e isso não é uma realidade de um grupo, é uma realidade de toda a humanidade, nós nos tornamos filhos da ira, ou seja, merecedores do inferno. Mas quando você chama as pessoas ao arrependimento, algumas resistem. E o nosso Senhor Jesus, Ele empreendeu bastante esforço para mostrar essa verdade a algumas pessoas. E eu quero mostrar para vocês esse esforço que o nosso Senhor Jesus realizou. A primeira história que a Bíblia nos conta, que eu quero contar para você, é de um jovem de boa qualidade. Ele chegou para o Senhor e falou, bom mestre, o que eu farei para herdar a salvação? E Jesus falou assim, você conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. E ele disse, tudo isso eu tenho feito. E o Senhor falou para ele, uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me, e terá um lugar no reino dos céus. E a Bíblia diz que ele foi embora triste, porque ele tinha muitos pertences. Então ele não amava a Deus sobre todas as coisas. Então cada um de nós pecamos em algum mandamento. Não há quem faça o bem. Nós somos contaminados pelo pecado. E aqui Paulo fala que nós éramos por natureza filhos da ira.
Uma vez chegou às minhas mãos um folheto evangelístico e ele dizia o seguinte: um grupo de cientistas queria saber por que você pega uma fruta, ela está perfeita, e quando você morde lá, na semente dela tem um verme. E o que intrigava era o seguinte: cadê o buraco pelo qual o verme entrou? Como que o verme foi parar lá dentro? Então a ideia é que ele vinha de fora para dentro, né? E os cientistas descobriram que, na verdade, a semente da fruta já vem apodrecida, já vem com germe, já vem com aquele bicho lá dentro. Como assim? O passarinho ele vai lá, come uma fruta e ele transporta a semente daquela fruta. E quando ele defeca, ele contamina aquela semente. E aí por isso que o fruto, ele parece perfeito, mas lá dentro ele está contaminado. Assim somos nós, o pecado mora dentro de nós. Talvez você que não se considere pecador, o Senhor, ele começou a mostrar isso para algumas pessoas. Por exemplo, Jesus, quando foi falar da lei, certamente ele queria convencer aqueles que se sentiam santos, merecedores do céu. Ele diz o seguinte: olha, na lei está escrito: não adulterarás, mas eu porém vos digo que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério. Então, o pecado não acontece só no plano físico, ele acontece no plano mental. Paulo fala que nós seguimos a vontade da carne e da nossa mente, nosso pensamento. E muitas vezes nossos pensamentos são pecaminosos. O Senhor disse também, está escrito: não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que se indignar contra o seu irmão sem motivo, se irar, ofender o seu irmão, é um homicida. Então, Jesus queria mostrar que o germe do pecado está em todos nós, em toda a humanidade. Outro trecho, da pregação do nosso Senhor Jesus que mostra essa verdade é a parábola do fariseu e do publicano. Jesus pega dois personagens, um fariseu que era um religioso, um homem visto como santo pelos judeus, a palavra fariseu quer dizer separado, um homem zeloso da lei de Moisés, de obedecer à lei de Moisés, e pega um publicano, um cobrador de impostos, um traidor que cobrava imposto para o Império Romano e roubava, porque ele ficava com parte do dinheiro para ele, cobrava mais. Imagine um pastor ou um padre e um político, um deputado envolvido na Lava Jato. Os dois foram orar no templo. E o fariseu religioso, ele confiava em si, ele confiava nas suas obras, ele achava que ele era mais justo que os outros homens. E ele dizia: ainda bem que eu não sou adúltero igual esse aqui que está do meu lado, não sou ladrão, eu dou o dízimo, eu jejuo. E ele apresentava diante de Deus as suas obras, a sua prática religiosa, enquanto o publicano, ele não conseguia levantar o seu rosto. Ele chorava e batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse que o publicano foi para sua casa justificado, ou seja, ele teve as suas culpas perdoadas, e o outro não. Mas por que um confiou em si, o outro confiou na bondade de Deus? Eu quero te convidar a confiar na bondade de Deus. É a bondade de Deus que te salva. Nós somos salvos pela graça. A nossa justiça ou a nossa bondade, ela é sempre parcial. Eu quero contar uma história que uma vez eu li num livro de um pastor americano. Ele disse que um homem foi comprar hambúrguer e ele pediu hambúrguer para viagem. E naquela lanchonete eles escondiam o dinheiro num saco de hambúrguer. E por engano, ao invés de dar hambúrguer, deram o saco de dinheiro para ele. E quando ele foi embora, eles perceberam a confusão, ficaram desesperados porque poderiam perder o emprego, ou poderiam ter descontado seu salário, porque o patrão não ia aceitar de jeito nenhum falar isso, E de repente o homem volta e as pessoas ficaram alegres, ele devolveu o dinheiro e todo mundo começou a falar: olha, chama aí o jornal, vamos fazer uma reportagem. Um homem honesto devolve o dinheiro e ele disse assim:
olha, eu não quero aparecer em televisão nenhuma, eu estou indo embora, por favor, não tire foto de mim, porque essa mulher que eu estou não é minha esposa. Então toda fidelidade, honestidade no dinheiro, maculada pela infidelidade de um casamento. Então muitas vezes nós somos assim, nós escolhemos o que nós vamos obedecer. Nós desobedecemos a Deus em alguma coisa e somos obedientes rigorosamente em outras. E isso não agrada a Deus. O Senhor Jesus acusou os fariseus disso, né? Vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Vocês dão dízimo das menores ervas, do edro, do hortelã e do cominho, mas vocês são negligentes com o principal da lei, que é o amor e a caridade. Tiago diz, irmãos, que se nós pecarmos em um mandamento, somos culpados de toda a lei. Então as nossas obras, elas nos condenam, elas nos levam à perdição. E nós estávamos perdidos, sem Deus, sem Jesus. O nosso destino era tenebroso, o nosso destino era condenação eterna. E aí Paulo começa a falar de algo maravilhoso que Deus fez. Mas Deus, olha no Efésios 2,4, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. A salvação é obra de Deus. Nós deveríamos ir atrás de Deus, nos arrepender. Não, Deus foi atrás de nós. Ele enviou o seu Filho para chamar os pecadores ao arrependimento. Ele enviou o seu Filho para pagar o preço do nosso pecado. Essa é a generosidade de Deus. João diz em São João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação é obra de Deus, é a bondade de Deus que nos salva. Hoje, se eu sou salvo, eu tenho que dizer: Deus me amou, Deus me perdoou, por isso que eu vou para o céu. Não tenho que confiar nas minhas obras. Eu também acredito que aquele que for condenado, ele vai ter que dizer: eu não aceitei a oferta generosa de Deus de me perdoar, de me amar. O Senhor Jesus, ele demonstrou várias vezes que Deus é rico em misericórdia, ele é rico em perdoar. Muitas vezes a mensagem do Evangelho, que é arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, não encontrava abrigo no coração dos religiosos, mas encontrava abrigo no coração daqueles que a sociedade desprezava, das prostitutas, dos publicanos e daqueles que todo mundo dizia que era pecador. E muitos reclamavam de Jesus, por que ele anda com os pecadores? E Jesus então propôs a parábola, né, que todo mundo conhece também, que é a parábola do filho pródigo, né? Aquele filho que pediu a herança antes do pai morrer, aquele filho que gastou a herança do seu pai com a bebida, com as mulheres. Um dia ele viu que a vida dele estava destruída, ele estava cuidando de porcos e ele desejava comer a comida dos porcos. Ele caiu em si do que ele fez e ele decidiu se humilhar. Ele falou: eu vou lá na casa do meu pai e eu vou pedir para o meu pai: pai, eu não mereço mais ser seu filho, mas me recebe como um dos seus empregados. Porque ele pensou: até o empregado meu pai come melhor que isso, meu pai trata melhor o empregado dele. E ele foi e pediu para ser recebido como um empregado, mas o pai o recebeu como filho novamente. Então Deus, ele nos surpreende com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua capacidade de perdoar. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Nós temos que reconhecer esse grande amor de Deus. Talvez alguns perguntem: mas então se eu sou salvo pela graça, eu posso pecar bastante que Deus vai me salvar? Não, não é bem assim. Paulo fala lá em Romanos 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Não, de modo nenhum. Nós que morremos com Cristo, morremos para o pecado e devemos andar em novidade de vida. Tiago fala que a fé sem obras é morta. Quem recebe a graça tem boas obras, com certeza. Porque quando você recebe a Jesus Cristo,
Na verdade, quando você deixa Jesus te salvar, né? Quando você não resiste ao chamado dele, ele muda o seu coração. Ele te faz desejar as coisas do céu, ele te faz amar o necessitado e ele te concede boas obras, né? Ele muda o seu coração. Você já não pensou que tem algo errado com a humanidade? Tem sim, tem algo errado com a humanidade. É a maldade do coração do homem que precisa ser mudada por Deus. Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. É necessário abandonarmos as nossas maldades. Isso só é possível através da fé no Filho de Deus que deu a sua vida por nós. Amém? Deus mudou o nosso destino. Então você que tem a graça, você vai ter que ter boas obras, né? Não tem como alguém dizer que crê em Jesus e não tem boas obras. Mas nós não temos a arrogância de achar que o homem salva-se, que o homem pode salvar-se a si mesmo. Mas nós cremos que é Deus que salva o homem. Que Deus fale ao seu coração com essa palavra. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos.